capítulo 16, versículos 13 a 18. Diz a palavra de Deus. Chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho de Deus? E ele disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho do Deus Vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oremos. Ó Pai, agora, Senhor, no momento culminante do culto que oferecemos a Deus, a tua mensagem vai ser entregue pelo teu servo. Senhor, ilumina-o para que ele possa trazer a tua mensagem do jeito que tu queres, e que aqueles que vão ouvir sejam também iluminados, Senhor. Tem misericórdia deles, para que possam entender a tua mensagem. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Nós estamos satisfeitos com a igreja de hoje? O que é que nós queremos para a igreja a partir de hoje? Todos os fundadores de qualquer empreendimento sempre estão lançando, no momento, produtos mais avançados, mais aguerridos, que produzam mais. A Caoa Cherry, que teve como fundador o nordestino, o Carlos Alberto de Oliveira Andrade, que faleceu a semana passada, está discutindo um plano para que esta fábrica brasileira lá em Anápolis produza o melhor carro da sua linha, que é produzido ali em homenagem ao seu fundador. Na informática, na genética, na economia, nos veículos de comunicação, todos os planejamentos são planejamentos arrojados para serem diferentes e muito melhor. Do que foi até hoje. E nós, que fomos escolhidos para ser filho de Deus. O que nós estamos planejando para ser daqui para frente a igreja
fundada por nosso Senhor Jesus. Será que nós, como igreja presbiteriana aqui, estamos honrando o nosso fundador? Vejam que o homem não foi criado para honrar e glorificar o homem. Mas isso acontece. Homens empresas através de empresas, fábricas através de fábricas, têm procurado honrar os seus fundadores, homens. E nós? Por que eles fazem isso? No caso da fábrica de Anápolis, porque eles admiraram o seu fundador. E essa é uma demonstração que eles querem dar de quanto eles admiravam aquele grande empreendedor. A maneira como a Igreja de Cristo funciona é uma declaração de como nós o admiramos. Será que a maneira como você está funcionando como igreja no corpo de Cristo, você tem se esmerado, tem se esforçado para honrar e glorificar o nome do fundador? Essa sua vidinha é uma vidinha que de fato honra e glorifica o nosso Senhor Jesus Cristo, fundador da igreja? A igreja que homenageia, que honra o seu fundador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é, em primeiro lugar, a igreja da palavra. Acabamos de ler hoje o Salmo 119. Seria bom que você desse uma leitura sozinho em casa, para você ver o que o salmista fala da palavra. Se é isso, é aquilo que o salmista fala da palavra que está também no nosso coração. Somos uma igreja da palavra. A falsa igreja, o falso evangelho, dos falsos profetas, Paulo previu em várias partes das suas cartas. Porque aquela igreja que não é a igreja da palavra, ela não suporta a palavra, ela acha dura demais a palavra. Mas a igreja que o fundador dela quer é a igreja da palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, 4, versículo 3, ele diz: pois virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que a falsa igreja dos nossos dias quer é pastores que falem o que elas querem ouvir. E não que Deus quer que elas ouçam. Mas o que é que Deus quer que a igreja dele escute? A sua palavra. Por isso a igreja que honra, que homenageia o seu fundador, é a igreja da palavra. Qual foi, meus irmãos, você já pensou? Nós somos resultado da reforma protestante do século XVI. Qual foi a principal razão da reforma protestante do século XVI? Você sabe?
A igreja no século XVI estava como a maioria da igreja nos dias de hoje. Estava muito distante da palavra. A reforma do século XVI foi uma propugnação pela volta. Porque os reformadores sabiam, como qualquer servo de Deus que lê com atenção e com cuidado a sua palavra, que a igreja de Cristo é a igreja da palavra. E só há uma única base para a igreja de Cristo. Só há uma única regra de fé para a igreja de Cristo. Só há uma única prática para essa igreja que honra nosso Senhor Jesus Cristo. Nada além da palavra, nada aquém da palavra, mas da palavra, porque a igreja que honra o seu fundador é a igreja da palavra. A segunda coisa que une, que honra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é a união. A unidade. Cristo nos deu a sua glória. Vejam. Cristo nos deu a sua glória. Para quê? Cristo nos deu a sua glória para que sejamos um. Esta é a razão pela qual Cristo nos deu a sua glória. João, capítulo 17, versículos 21 a 23. A fim que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja o versículo 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo reconheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Em Atos, no capítulo 4, versículo 32. Da multidão dos que creram, eram um o coração e a alma. Ninguém considerava sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O Espírito Santo, meus irmãos, une e está unindo os filhos de Deus para transformá-los na igreja de Deus, para transformá-los na família de Deus. O Espírito Santo está unindo os filhos de Deus
para torná-los uma família de Deus. Prestem bem atenção nisso. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então aprendemos aqui que a igreja que honra o seu fundador, a igreja que honra nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja da palavra. É também a igreja unida. E em terceiro lugar, a igreja que honra o seu fundador é uma igreja com santidade. É uma igreja com santidade, igreja da palavra, igreja unida e igreja da santidade. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo de 1 a 21, nós não vamos ler aqui, você deve ler em casa. Ele dá a base. Uma igreja com santidade é uma igreja que tem qualidade de vida. É uma igreja de caráter. É uma igreja de testemunho. É a igreja que, a partir da sua conversão de cada um dos seus membros, entrou imediatamente no processo de santificação. João 15, 2. A igreja entrará num processo de purificação. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que der fruto, limpa. É o processo de purificação. Os que estão se esforçando para serem santos estão frutificando. E nesse processo de frutificação, Deus trabalha. O processo de santificação limpando as mazelas do mundo que possam ter se agarrado em você nesse processo de frutificação. E para que Deus limpa? Para que produza mais frutos ainda. Então essa é a igreja que homenageia, que honra o seu fundador. A igreja da palavra, a igreja da união, a igreja santa e também a igreja dos novos. Não é a igreja cheia de novidade, não. É a igreja dos novos. Por quê? A igreja que honra nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja dos novos, porque todos que pertencem a ela nasceram de novo. São novas criaturas, regeneradas por Deus. E Deus continua trabalhando nessa igreja. Deus continua limpando qualquer sujeira que possa tentar do mundo, que possa tentar se apegar a esta igreja. Porque só Deus é capaz de fazer isso. O profeta Isaías, no capítulo 43 do seu livro, ele afirma que só Deus é capaz de resgatar o seu povo. Só Deus é capaz de limpar o seu povo.
Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Marcos capítulo 2, versículos 21 e 22. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Meus irmãos, nós podemos e nós devemos respeitar a tradição. Podemos e devemos respeitar a tradição da igreja. Nós precisamos respeitar a tradução, a tradição da história da nossa igreja. Mas isso não significa que nós devemos nos apegar a ela como mandamento bíblico, como mandamento da palavra de Deus. Nós não podemos pegar a tradição, nos agarrar à tradição e à história da igreja como se ela fosse a razão de sua existência. Não. Não devemos ser tradicionalistas nunca. Devemos ser cristãos, continuar cristãos. É a história de Cristo que nós devemos respeitar. É a história de Cristo que nós devemos imitar. É os seus ensinamentos que nós devemos seguir. É por isso que a história da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo é por natureza uma igreja que avança. É por natureza uma igreja que continua sempre se reformando, como disse Calvino. A igreja reformada é uma igreja que fica sempre se reformando, porque o veneno do pecado, o veneno deste mundo tem corrompido através dos tempos, e nós não estamos vivendo tempos diferentes do que vivemos lá atrás. Só que Satanás, ele é muito esperto. E ele tem usado outras armadilhas para enganar os que não são escolhidos. Porque a palavra de Deus, quando diz, enganarão até, se possível, os escolhidos, mas eu acredito que os escolhidos é impossível de serem enganados, porque são da palavra, são da união, são da santidade, são nascidos de novo. A igreja que honra o seu fundador é uma igreja de adoração. É uma igreja que todos vibram em vir à igreja para adorá-lo em espírito e em verdade. O culto, o que é o culto? O culto é um serviço a Deus. O culto é um serviço a Deus. Então, servir a Deus é adorá-lo. Então, essa, de fato, é a razão da Igreja de Cristo
A Bíblia diz que Deus nos criou e nos separou para o seu louvor. Ele nos criou e nos separou para o seu louvor. Já no Velho Testamento, em Isaías 43, versículo 21, ele diz: ao povo que eu formei para mim, para celebrar o meu louvor. Você está aqui, e a razão de você estar aqui é porque Deus formou você para isso. João, capítulo 4, versículos 23 e 24. Prestem bem atenção no que diz a palavra, se você é a igreja. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, a igreja que de fato homenageia nosso Senhor Jesus Cristo como seu fundador é a igreja da palavra. É a igreja da união. É a igreja da santidade. É a igreja das novas criaturas. É a igreja da adoração. Mas é também cumprindo a ordem dele nos últimos momentos que esteve aqui entre nós, quando instituiu a ceia, a Santa Ceia, a igreja que honra nosso Senhor Jesus Cristo é a igreja da proclamação. Todas as vezes que comerdes o pão. Meu dia começa, eu saio da cama, o relógio mostra 7 horas da manhã. Não sei por que me levanto neste momento, se nem por quê. Primeira coisa que me vem na cabeça, mais um dia. Ao comerdes o pão e beberdes o vinho, lembrai-vos, pois, de anunciar a Cristo. É que ele fala. Então, a igreja que honra Cristo é a igreja da proclamação. Que a igreja da proclamação é aquela que cumpre a ordem de Cristo, anunciando as boas novas do Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então a igreja que honra o seu fundador é uma igreja que tem um tremendo ardor evangelístico. E quando a igreja tem um tremendo ardor evangelístico, meus irmãos, muitos são lá atingidos pela mensagem salvífica desta igreja que honra o seu fundador.
porque ela é uma igreja com edificação. Para que ela seja uma igreja com edificação, nós aprendemos na palavra de Deus que quem edifica é o amor. Então ela deve ser igreja do amor, porque quem edifica é o amor. Em 1 Coríntios, capítulo 8, segunda parte, no versículo 1, diz: o saber ensoberbece, envaidece, traz orgulho. O amor edifica. O amor edifica. O amor faz fluir a mensagem. Esta mensagem, que é a mensagem de Cristo, nas suas artérias correm sangue, mas misturado com esse sangue, do ponto de vista espiritual, corre o amor. Veja o que diz a palavra de Deus em Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado, ainda em Gálatas, capítulo 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então, o que nós aprendemos aqui? Se existe um estilo de vida que a igreja que honra o seu fundador deve praticar, esse estilo de vida é o amor. Essa deve ser, de acordo com a palavra de Deus, a prática do dia a dia da igreja. Em 1 João, no capítulo 3, João, capítulo 3, versículo 16 a 18, nós vemos: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Prestem atenção. Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vira a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos só de palavras, não amemos só de língua, mas amemos de fato e de verdade. Então, a igreja que honra o seu fundador, essa igreja tem essa prática. Porque se a igreja, ela é uma igreja da palavra, é uma igreja unida, é uma igreja santa, é uma igreja de novas criaturas, é uma igreja de adoração, é uma igreja de proclamação, é uma igreja de edificação. Esta é a igreja de Cristo.
E a igreja de Cristo é uma igreja com autoridade. A igreja de Cristo tem autoridade. É por isso que o texto que nós lemos termina dizendo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque é uma igreja vitoriosa, é uma igreja que prevalece, é uma igreja que tem autoridade. Em Mateus capítulo 16, versículo 18. É uma igreja que tem como cabeça nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, deve fazer a diferença nesse mundo. A igreja que tem autoridade. Ela tem autoridade porque o único cabeça dela é nosso Senhor Jesus Cristo. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, Jesus Cristo, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estão falando para nós, da igreja, que honra nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordena para os guardar e cumprir. A igreja tem autoridade. Ela prevalece, a igreja de Cristo, porque ela é o sal. Ela é o fermento. Ela é a luz neste mundo. Porque ela é a luz, ela é a força que impede a ação das trevas. Veja o que diz Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram em casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. A igreja de Cristo é uma igreja com autoridade. Por isso o inimigo foge dela. O diabo foge da igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo resiste ao diabo. E a palavra de Deus diz que ela resiste ao diabo e o diabo fugirá dela. Tiago capítulo 4, versículos 7 e 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor da morte. Ele é o Senhor do inferno. Jesus concede toda esta autoridade à igreja. E a palavra de Deus que é por isso que o inimigo sempre será envergonhado e vencido. Não apenas vencido, mas envergonhado diante da autoridade da verdadeira igreja de Deus. E vencido, Lucas capítulo 10, versículo 19.
Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E finalmente, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, aquela que honra Ele, é uma igreja da honra. Nunca esqueça disso. É a igreja da união, nunca esqueçam disso. É a igreja santa, nunca esqueça disso. É a igreja dos novos, dos que nasceram de novo, nunca esqueçam disso. É a igreja da adoração, nunca esqueçam disso. É a igreja da proclamação, nunca esqueçam disso. É a igreja com edificação. É a igreja com autoridade, mas é também a igreja com unção. A igreja que honra nosso Senhor Jesus Cristo, Ele unge essa igreja. Por isso ela passa a ser uma igreja com unção. Mas a igreja que nós vemos por aí não é a igreja de Cristo. Sabem por quê? Porque esses desconhecem a Deus. Eles desconhecem a Deus. Vivem cultuando um Deus que eles mesmos construíram com a sua própria mente. Um Deus deles, construído ao gosto deles, para servir às necessidades deles, que é muitas vezes explorar e ganhar dinheiro daqueles incautos. O pecado desenfreado, meus irmãos, tem entrado mesmo entre o povo de Deus. E qual a razão e a causa desse pecado desenfreado? É porque estão pregando outro Deus e não o Deus da Bíblia. Esse pecado desenfreado que tem invadido inclusive a igreja. A causa é a falta de conhecimento de Deus. É uma ignorância a respeito de qual é o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que não para, não se aprofunda no conhecimento de Deus. A igreja com unção, igreja que honra a Cristo, é aquela que não para em aprofundar-se no conhecimento de Deus. Tem sede de conhecer cada dia mais Deus. A igreja funciona ensinando a palavra no domingo de manhã, vem. Funciona ensinando a palavra no domingo à noite, vem. Funciona ensinando a palavra na quarta-feira, sim, vem. Funciona ensinando a palavra na sexta, vem. E em casa ainda ler a palavra porque tem sede. Em Oséias, no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 3, nós lemos exatamente o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva que nasce toda manhã. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. E Deus, meus irmãos, vai visitar a igreja que honra o seu Filho com um grande mover do Espírito Santo.
Nesses dias, Deus vai mover a verdadeira igreja como o mover do Espírito Santo. Por quê? Nós necessitamos de discernimento espiritual. A igreja precisa disso, porque os dias são maus. A igreja precisa de unção, porque os dias são maus e eles serão piores ainda. Efésios, capítulo 5, 16. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos maus, tempos difíceis, segundo Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, cheios de engano. 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, prestem atenção, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mateus 24, 4, 5, 21 e 24. E Jesus respondendo disse-lhes, prestem atenção, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, porque não está afirmando que os escolhidos vão ser enganados, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Por isso que a manifestação dos dons do Espírito Santo é para a edificação da igreja. Como a unção, a verdadeira unção da igreja é dada pelo Espírito Santo, esta igreja não glorifica homens. A verdadeira igreja de Cristo, ela foi fundada para glorificar única e exclusivamente a Ele. Para honrar única e exclusivamente a Ele. Muitos dos dias de hoje, até no nosso meio, têm usado a igreja para se fortalecer do ponto de vista de fama, do ponto de vista de nome, até do ponto de vista financeiro, até mesmo no nosso meio. E por isso repete-se eleições após eleição, permanecendo na igreja, na frente da igreja, como se Cristo fosse. Isso são dias maus. Isso não tem base bíblica nenhuma. Glória somente a Cristo. A igreja de Cristo é dele, pelo seu Espírito. E a verdadeira igreja de Cristo é exatamente assim. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9.
Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se quiseres, e me ouvires, diz o Senhor, comereis o melhor da terra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, fazendo de nós uma igreja da palavra, uma igreja unida, uma igreja santa, uma igreja nova, uma igreja da adoração, uma igreja da proclamação, uma igreja com edificação, uma igreja com autoridade e uma igreja com